Olá! Hoje o nosso papo está muito interessante. A gente vai falar sobre educação, sobre superação, sobre desafios. Nós estamos aqui com o Felipe, assim conhecido pelo seu pai, Matusalém, como menino prodígio. Ele passou nada mais que em 3 vestibulares. Uma das maiores faculdades do país, que é a USP, na verdade, a UNB, primeiro lugar na USP, primeiro lugar na UNB, e também 4º colocado na Faculdade de Santa Catarina em Medicina. Olha só que interessante, não é isso, Felipe? Felipe, eu gostaria que você contasse a sua história. O seu pai de Santo Antônio, seus pais são de Santo Antônio, você sempre estudou aqui, como foi a sua trajetória? E seu pai também vai falar um pouquinho, para que você sirva de inspiração para muitos meninos aí que acham que não conseguem cursar a UNB, ou a USP ou qualquer outra faculdade do país. Eu cresci aqui na cidade, desde pequenininho eu vivi por aqui e tive uma educação boa. Então, apesar da minha família não ter muita grana, a gente tinha uma vida simples, mas eu estudei em umas escolas boas. Aqui em Santo Antônio, escolas públicas ou particulares? Estudei em escola particular. Okay. E elas me deram uma base boa. Não dizendo que, por exemplo, a escola pública seja ruim, que impeça alguém de fazer alguma coisa. Mas tipo assim, a gente conhece a realidade do país e pelo menos aqui elas não garantiam a mesma qualidade de educação. Então eu tive uma boa educação. Aí já no ensino médio eu fui para uma escola pública. Então você fez todo o ensino fundamental aqui em Santo Antônio? Isso. Escolas particulares? Uhum. E aí depois você foi para a pública no ensino médio? Isso, aí eu fui fazer um ensino médio integrado, um ensino técnico lá no Instituto Federal. No DF? Uhum. Um tio meu indicou uma vaga, disse que era possível estudar lá, eu fiz a inscrição e consegui entrar. Aí eu passei os 3 anos do ensino médio lá e fiz ao mesmo tempo o ensino médio junto com o ensino técnico. Então eu também formei em técnico em eletromecânica. Técnico. Então por isso que na UNB você fez? Para engenharia mecatrônica. Engenharia mecatrônica, o nome é até difícil. Na USP também. Uhum. Então quando foi isso que você fez esse vestibular desse ano? Qual foi o mês? Eu fiz o Enem, foi em janeiro de 2021. De janeiro desse ano, então, isso? Aí eu fiz a prova, aí saiu o resultado em abril, mais ou menos. Do Enem? Uhum. Aí depois que saiu o resultado, eu apliquei minhas notas para entrar na faculdade. Aí com essas notas você conseguiu? Eu consegui entrar para USP? Para USP e para UNB também. Primeiro colocado. Nossa, a sua nota não, Enem deve ter sido fantástica. Com a nota da redação. Eu tirei 980. Meu Deus do céu, qual a nota máxima? 1000. 980, a nota máxima 1000. Misericórdia, gente, que maravilha. Matusalém, policial aqui na cidade, muito conhecido. A Priscila também fez pedagogia, é uma querida. A gente percebe, né, que vocês são pais realmente assim, que ficam ali ao lado, em todos os momentos da sua vida. Nesse tempo, que o Felipe foi bem assim, sucinto, falou de uma forma geral, mas assim, quais as dificuldades e os maiores desafios que o Felipe enfrentou ao longo da sua trajetória, ao longo, né, 19 anos só tem agora, a gente fala ao longo, mas porque já tem aí, né, uma grande caminhada aí no curso que você já escolheu, que é de? Eu escolhi agora fazer medicina. Medicina, olha que maravilha, daqui a pouco Santo Antônio vai ter um médico, com certeza ele vai vir aqui atender, né? Pelo menos de vez em quando, se Deus permitir, a população de Santo Antônio, até porque seus pais moram aqui, né, filho? Bem, boa tarde, Cléo, tudo bem? Para quem não sabe, né, pessoal, eu e a Cléo, nós formamos em História juntos. Somos Pela historiadores. UEG, né? Tivemos o prazer de estudar juntos, aqui em Santo Antônio. E a história do Felipe é uma história... Ele é um menino, como qualquer outro menino, né? Aqui da cidade, que, como ele disse, fez o ensino fundamental em escola particular aqui da cidade. Fazer até uma propaganda aqui da escola, né? Pode fazer. A escola Bem-me-quer, foi onde ele... Os primeiros anos de escola é da professora Ronalma, né? É bem conhecida essa bem escola. conhecida aqui em Santo Antônio. E o restante da 6ª série à frente, ele fez na escola padrão, né? Também bem conhecida, né? Falando fazer propaganda de escola, vou fazer também, né? Você falou aí do Bem-me-quer, tem também a escola Pequetitos, na verdade, que é uma escola também, assim, muito interessante. A minha filha estuda lá e eu tenho, assim, gostado bastante do formato deles. Isso. Eu fiz questão de citar as escolas para a gente saber que
pessoas aqui podem estudar aqui em Santo Antônio, né? Às vezes acham que precisa sair, né? E, como ele disse também, não é tirando o mérito da escola pública, até porque eu sou fruto de escola pública, né? Nós somos. Nós somos fruto de escola pública, né? E a escola pública forma muita gente. E a história do Felipe, como eu disse, ele é um menino comum, né? Que resolveu se enganjar no estudo. Quando criança, brincava como qualquer outro. Brincava, uma pessoa normal, mas ele sempre demonstrou esse interesse por se dedicar ao estudo, né? Por se interessar muito pelo que fazia. E o resultado está aí, né? O resultado foi esses 3 vestibulares, essas 3 conquistas, né? Ele passou nessas 3 faculdades, que são as melhores faculdades do Brasil, né? Não, imagine assim, imagine vocês, ai, pai, eu passei na USP. Nossa, que maravilha, depois que passei na UNB, não foi assim, Felipe? Exatamente. Passei na Federal do Paraná. Isso, e pra gente, como pai, é um orgulho. Às vezes, na verdade, a gente deixa a boca para dizer e a gente só tem a agradecer a Deus, né? A gente é muito orgulhosa também pelo Felipe, por essa agradecida a Deus. oportunidade e dizer que Felipe é daqui, né, de Santo Antônio, e que qualquer jovem pode conseguir. Eu sempre falei para ele, olha, meu filho, a gente pode conseguir tudo que a gente quiser. Tudo está disponível, ainda mais nesse tempo agora, onde a informação Tá bem ampla. é bem ampla, bem diversificada, a gente tem mais acesso à educação, não é como antigamente, né, que a gente tinha que apenas recorrer ao livro, né? A nossa única fonte de informação era o livro. Agora nós temos a internet, né? A internet, que Mas, infelizmente, como você tocou num ponto interessante, mas além, como você falou, por meio da internet a gente vai em qualquer lugar do mundo, né, Felipe? exatamente. Mas ao mesmo tempo, nessa época de pandemia, de aulas remotas, a internet tem sido assim um problema para aqueles alunos que infelizmente não têm uma internet de qualidade. Exatamente. E então, fazendo um resumo, eu quero dizer que todos podem conseguir, né? Todos podem conseguir. Eu sei que são realidades diferentes, né? Mas eu sou uma pessoa comum, um trabalhador, sou policial militar aqui da cidade, né? Uma pessoa comum, ele também é uma pessoa comum. Nós somos pessoas do povo, né? Ninguém tem nada de especial. A única diferença, e eu quero aqui incentivar aqueles jovens que estão nos assistindo, é que o que faz esse diferencial é o interesse, né? E o engajamento, é acreditar que dá certo, que pode, que se interessar, vai longe, né? Como o Felipe falou no início, ele falou bem interessante que a base dele, né, que nós sabemos que a base da educação é o ensino fundamental 1, né, isso, a alfabetização. Se a criança não for bem alfabetizada, ela vai ter problema em toda a sua vida escolar, não é verdade? Eu acho que essa ressalva que eu queria fazer. Eu fui bem porque eu tive uma estrutura boa. Então, por exemplo, se você precisa entender que as coisas que acontecem com você, às vezes não estão relacionadas com, por exemplo, com a tua capacidade natural. Então, por exemplo, se você cresce num ambiente em que você não tem acesso à educação boa, se você mal come direito, se você não, sei lá, não convive com outras pessoas que fazem algo melhor do que aquilo ali, dificilmente você vai mudar essa realidade. A gente tende a repetir isso daí. A minha diferença é que eu tive a oportunidade de fazer isso daí. Eu tive toda a estrutura à minha volta e tive essa possibilidade. Talvez outras pessoas em outra situação social, econômica, não vão ter o acesso às mesmas coisas. Eu tive uma vida muito confortável. Por exemplo, eu tinha tempo para ficar estudando quando eu quisesse. Tem gente que não pode fazer isso. Tem gente que não tem realmente, são casas assim muito pequenas, que às vezes não tem essa estrutura, como você falou, tem uma vida confortável, seu pai, sua mãe sempre trabalharam, e a escola por si só, ela não faria todas as suas conquistas. Isso que você quer dizer, na verdade, você teve uma boa alimentação. Isso que você está falando é bem interessante. O que nós estamos vendo? Infelizmente, tem muitas crianças que dependem da escola para se alimentar, na verdade. Nessa época de pandemia, onde a escola é a própria casa, talvez precisamos da internet. Então, essas crianças estão à margem, né, de situações que da margem da educação, se formos assim falar. Não é isso, Felipe? Isso pesa futuramente. Se você mal tem acesso à comida, por exemplo, se você não tem acesso à educação de qualidade, você pode até ser uma pessoa bastante inteligente,
mas o conhecimento não chega em você, não tem muito o que fazer, sabe? Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas se você não, sei lá, se não te dá um livro para você ler, você não vai adivinhar tudo aquilo ali que você precisa saber para responder uma prova. Então, o nosso meio influencia muito, não é? Com quem conversamos, o tipo de ideia que as outras pessoas tendem a acreditar, a passar, na verdade, isso que você quis dizer, como você falou, se você tivesse, assim, no meio de pessoas que realmente não acreditassem na educação, que não tivessem um objetivo na vida de mais além, talvez você não fosse tão... Isso influencia, né? Influencia. Porque a nossa família ela construiu ela tem toda uma rede, né, de apoio, né? Nós temos pessoas, né, que são professores, como nós estávamos conversando agora há pouco, você trabalhou com ela como professora, né? E tem todo incentivo. O avô dele, que já não está mais entre nós, né? Que Deus o levou, né? Cerca de praticamente 2 a 3 meses. E ele era uma pessoa que ele não tinha uma educação formal, escolar completa, né? Ele mal fez um fundamental, mas ele reconhecia o valor da educação. E eu posso dizer que ele é uma pessoa que, mesmo não tendo essa formação escolar, ele foi um grande incentivo para o Felipe. Ele é uma peça fundamental nesse desfecho. É porque aqui que nós vemos hoje, tem gente que diz assim, para que estudar, tem milhões de pessoas com diploma na mão de desempregado. Não, como bem, não é bem assim, na verdade. Tem mercado para todo mundo, e aquelas pessoas que realmente estudam e fazem o diferencial, conseguem um lugar ao sol, digamos assim. Tem o lance da educação é o seguinte, aí a gente, em outra conversa, que não tem a ver só com o lance do vestibular, mas é que a gente não aprende, a gente não tem que ir para a faculdade ou para a escola necessariamente para arrumar um emprego. A gente não existe para trabalhar, pelo menos não deveria. Aí o que acontece? A gente tem que ir e tem que ir busca do conhecimento. Você tem que ir buscar o conhecimento porque ele é útil para a gente de alguma forma. Para a vida, né? E tem certos conhecimentos que você não tem mercado para eles, mas que eles são úteis. Por exemplo, você vai estudar filosofia. Tá, você estuda filosofia e você vai vender o que? Livro, essas coisas. É difícil fazer dinheiro com isso. Aí você pode falar, tá, então vamos tirar isso da faculdade porque ninguém vai ganhar grana com isso. Não. Só que aí tem um porém. Esse tipo de conhecimento é importante para a nossa sociedade, porque ele está diretamente relacionado com como a gente se organiza e como é que a gente vê o mundo. Então, por exemplo, por causa da filosofia, a gente tem ciência hoje em dia. A gente tem celular, smartphone, internet, engenharia genética, a gente tem todo esse tipo de coisa. Porque, por causa da filosofia. Matusalém, não sei você, mas eu estou aprendendo muito hoje aqui com o Felipe. Exatamente, porque a filosofia ela questiona, ela pergunta sobre o mundo. E essas perguntas a ciência vai responder, né? Vai investigar, né? E aí até achar. A filosofia ela observa, né? Ela faz a pergunta. Digamos assim, necessidade, não é? Não, ela pergunta, por que as coisas são assim? Por que tal coisa é assim? Aí a ciência vai investigar e acha. E, por exemplo, até o século XVI ali, antes do René Descartes, a gente tinha uma outra visão de mundo. A gente, por exemplo, foi ele que criou a ideia de, por exemplo, de consciência e ele também foi um matemático. Então ele desenvolveu, por exemplo, o plano cartesiano e boa parte da matemática que a gente usa hoje. E também foi ele que deu a base para o pensamento científico, que é a ideia de você investigar as coisas a partir de experiências, de testes, essas coisas. Então, por exemplo, esse tipo de conhecimento, esse conhecimento que você não ganha nada com ele, aparentemente, materialmente, ele digamos mudou assim, a forma com que todas as pessoas no planeta inteiro pensam. Então, tipo assim, isso possibilitou a gente ter outro estilo de vida. A gente passou a ver as coisas de outra forma e hoje em dia a gente consegue viver de um jeito muito melhor. Hoje em dia ninguém tem que viver numa cabana de madeira. Hoje a gente pode viver numa casinha arrumada, por exemplo, com ferro. Por exemplo, essa barra de aço aqui foi feita com pesquisa científica e coisa do tipo. Coisa que às vezes não vai dar dinheiro para você, mas é importante a gente estudar para poder entender melhor as coisas e talvez melhorar um pouco. E isso é interessante, porque
na atual situação, às vezes até política do país, a gente nota um certo boicote a esse tipo de conhecimento, tanto filosófico como histórico, né? E a gente nota um certo discurso de, talvez, descaso, desprezo, né? E que ele está falando aqui é muito importante. Eu achei assim muito incrível. Interessante. É porque esse. Ele falou sobre os primórdios, digamos o assim, né, do conhecimento pensamento da exatamente, filosofia. o conhecimento filosófico, ele não nos dá, talvez, a gente não pensa assim, o que é que eu vou trabalhar, né? Mas aí você deve fazer outra pergunta, vem cá, o que eu tenho? Será que a filosofia tem a ver com a filosofia? Essas perguntas têm que ser respondidas para ser aí para a pessoa que está perguntando isso, verificar, e aí, tem valor a filosofia ou não, né? Tem valor. Mas fazendo um resumo, era isso que eu queria dizer. Você precisa estudar, tem certas coisas que você precisa entender para a gente conseguir viver melhor. E não necessariamente você vai ganhar dinheiro com isso. Mas é importante que você entenda como que as coisas à sua volta funcionam para a gente conseguir conviver melhor e você conseguir ajudar a gente a fazer outro tipo de coisa. Não necessariamente você vai trabalhar e ganhar algum dinheiro com isso. Então, é importante estudar e saber casar essas duas coisas. Você tanto saber o suficiente para poder arrumar um emprego, ter algum tipo de qualificação, e também, às vezes, só saber alguma coisa para poder contribuir e ajudar a sociedade a melhorar. E até mesmo, né, ajudar a você a ver a sua própria vida, né? O que você vai fazer, o que você precisa melhorar. Não pensarmos, não é, na educação somente nesse sentido material de buscar um emprego. Precisamos sim, não é, nos sustentarmos, mas ao mesmo tempo, né, que você falou de pensamento, de ideia, né? Você falou sobre a filosofia. A gente tem que pensar na educação como algo, em geral, como transformação, né? Em tudo, né? Não apenas como a gente não vai para a escola apenas só para, como diz antigamente, terminar o nível médio. Eu terminei meus estudos para arrumar um emprego. Terminei meus estudos. Eu vejo muita gente dizer, não, já terminei meus estudos. A gente precisa superar essa questão, né? A gente precisa pensar mais, para que serve a educação? Precisa pensar nisso, né? E talvez esse é um ponto, por, sei lá, ter enxergado as coisas dessa forma também, foi um ponto que me ajudou a chegar tão longe e conhecer e ser capaz de fazer tanta coisa. Porque como, sei lá, aprender as coisas não tinha essa visão enfadonha, por exemplo. Eu tô fazendo isso aqui só para eu trabalhar de peão daqui a pouco. Aquilo ali era bonito por si só, tipo assim, você tá entendendo como é que funciona um teorema da matemática. Ou, por exemplo, como é que você modela o movimento de uma bolinha na física, ou como é que alguma coisa aconteceu na história. Aquilo ali não era só para eu trabalhar, aquilo ali era divertido, era bonito. Então, era divertido aprender e eu não ficava entediado. Então, tá falando do seu curso aí que você fez, o técnico? Não, eu tô falando de aprender isso. Uhum. O valor do aprendizado para ele resolver nessa visão, né? E o que se estuda em mecatrônica, Felipe? Bem, fazer de mecatrônica é um nome bonito que eles dão pro curso. Porque mecatrônica parece chique, né? Geralmente você vai encontrar esse curso com o nome de controle e automação. De um jeito fácil, você vai aprender a fazer certas coisas funcionarem sozinhas. É a engenharia que faz robô. Então, por exemplo, a mecatrônica, você estuda coisas de engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia da computação e usa todas elas ao mesmo tempo para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando você faz um robô, ao mesmo tempo você tem que programar o robô, então você tem que fazer alguma coisa da ciência da computação, você tem que construir as peças físicas dele, que é coisa da engenharia mecânica, e fazer o circuito elétrico, que é a engenharia elétrica. Aí a mecatrônica junta tudo isso e faz outras coisas funcionarem. Então, por exemplo, esse portão eletrônico aqui, o seu celular, essas coisas que usam mecânica, elétrica e computação ao mesmo tempo, elas são um exemplo de sistema mecatrônico. Então era isso que a gente estudava lá. Esse é o menino prodígio, como o Matusalém, né, num texto brilhante, consegue falar. Realmente, eu estou encantada com a sua fala, com a sua visão de mundo, tão jovem, com uma visão tão interessante de mundo. Estou aprendendo muito contigo, Felipe, com
Matusalém aí, que esse pai aí coruja, graças a Deus, que está tendo a felicidade de ver o filho passar em 3 faculdades assim renomadas, né, do país. E o que você poderia estar falando para os meninos da sua idade, que buscam, não é, oportunidades assim, quais os maiores desafios que eles podem encontrar? Eu acho que o maior desafio talvez seja a insegurança de você achar que não é capaz de fazer aquilo ali. Estereótipo, porque às vezes você não quer parecer uma pessoa estranha. Então, tipo assim, acho que no ensino médio eu era o cara mais estranho, né, que ficava, por exemplo, eu matava a hora do almoço para ficar na biblioteca estudando mais um pouco. Então, tipo assim, com o tempo você acaba ficando afastado das pessoas. Tipo Porque assim, o normal eu acho que os estudantes ficam olhando assim, que ela termina essa aula mesmo, que eu quero sair. Pra mim, pro intervalo. Foi pro intervalo. Eu não tô dizendo que isso vai fazer você ser melhor, porque eu era exagerado. Mas é que, tipo assim, caso você queira ser bom nesse lance de aprender também, todo o lance do vestibular, eu acho que você precisa ser engajado, estar disposto a fazer aquilo ali, ser bastante esforçado, aprender com seus erros. Você não vai começar de uma vez, você vai errar várias e várias vezes, e aquilo ali vai demorar um tempo para acontecer, e paciência. Mas quando você terminou o ensino médio? Foi agora, em 2021. Você terminou esse ano? O ensino médio e já conseguiu passar no Enem para essas 3 faculdades. Então, assim, porque a maioria termina o ensino médio e passa uns 3 anos, não é isso? Ele já passou para medicina. E ele já passou para medicina, terminando o ensino médio. É ou não é um menino prodígio? Nossa, eu tô assim, encantada contigo, quando esse menino jovem, lindo, cheio de ideias, e que Deus, assim, continue te abençoando. Daqui a pouco você tá lá, quantos anos? 8 anos, medicina? Medicina, 6 anos. 6 anos, você tem 19 anos, né? Lá para os 25 anos, 26 anos já vai estar aí, não é? Nos atendendo, né? Esperamos assim, vamos estar, né, Matusalém aí? Verdade. Eu e a mãe dele vão ficar com muita saudade, mas ainda bem que a internet hoje nos aproxima. Aproxima, né? Chamada de vídeo, não é verdade? E eu quero aqui colocar nesse esforço todo, juntamente, eu e a minha esposa, né, a Priscila, estivemos sempre juntos aí, dando força para ele, né? E para ele se enganjar, para ele nunca desistir, né? Teve uma base não só na escola, mas também em casa, que é muito importante, né? A família é a base importante. Ela é fundamental, né? Fundamental na escola. Eu trabalho na área de segurança pública e eu vejo que muitos problemas, muitos jovens que têm problema, que inclusive acabam às vezes sendo presos, né? A gente vai verificar e conversar, o problema está exatamente na família, na falta de base, né? E graças a Deus a gente pode ver o fruto disso acontecendo. E a gente fica muito orgulhoso, né? Muito orgulhoso. Esse é o mérito dele, né? Todos, né? Todos os envolvidos, não é isso, Felipe? Não é só Deus primeiramente, né? É a base que vocês deram aí para o Felipe, juntamente com a educação formal. E hoje nós temos aí, né, 3 vestibulares, não parou nenhum momento assim para estudar, foi tudo assim concomitante no ensino médio. E é interessante, quero colocar até aqui, não quero desmerecer quem faz cursinho ou alguma coisa aqui, mas o tempo todo ele estudou no quarto, viu? Quarto? Quarto é para oração, quarto é para estudar. Estudou na escola, no quarto, porque, de fato, tem gente que consegue estudar em cursinho, se matricular e tal, mas é incrível o que eu achei dele, porque ele, de fato, com os recursos que dispunha, né, em casa, na escola, né, o espaço físico, né, foi o que ele usou para poder conseguir essa vitória, né? Põe vitória, né? 3 vitórias, não é isso? Então você que ainda não está inscrito no canal, inscreva, deixe seu like, você não paga nisso, paga nada para isso, ajuda o nosso canal a crescer. Felipe, a gente agradece a Deus, primeiramente agradece a você. A Matusalém, vocês podem deixar aí as considerações finais
desse bate-papo falando sobre educação, desafio. Eu estou muito contente, é o primeiro jovem aqui no nosso bate-papo, que outros possam se inspirar no Felipe e vir para o nosso canal contando uma história de superação e de vitória, como é o caso aqui de Felipe. Queria agradecer por estar aqui, a conversa foi boa. Agradecer minha mãe, eu acho que foi pouco você para conversar. E Fui eu que não foi ela não, fui eu que disse assim, Priscila, tô vendo aí, vamos conversar com esse menino prodígio. E também queria falar para todo mundo que, tipo assim, pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo de onde você vive, para estudar alguma coisa do tipo, mas se você tiver força bruta e persistência, você pode conseguir sim, é possível sim. E talvez seja o caminho mais fácil. Se estudar, você se torna uma pessoa mais... Além de uma pessoa mais sofisticada, que vê as coisas de outra forma, você também pode arrumar um emprego melhor, ou coisa do tipo. E isso é bom. Você é uma pessoa qualificada, que pode ter emprego digno. Porque se você estuda, porque você está em busca, né, de todo emprego é decente, né, desde, né, a pessoa faça aquela... Mas você pode sim estudar para ter algo melhor, para ter uma vida mais sofisticada, né? Eu gostei dessa palavra que o Felipe usou, que às vezes a gente pensa em sofisticação num sentido completamente diferente. Ser sofisticado é estudar, é em busca de algo melhor. É isso, Felipe? Eu agradeço, né, a Cléo, por essa oportunidade de estar divulgando, né? Divulgando meu filho aqui, né? A nossa história, estar compartilhando com vocês. E isso serve para mostrar que parece ser clichê o que eu estou falando, mas todo mundo pode conseguir, né? Porque a gente é feito do mesmo material, né? Eu sei que diferenças há na questão social, né? O meio que você vive, né? O convívio, tem as dificuldades, né? Internas e externas, né? Os conflitos, mas isso é bom para a nossa reflexão, para a gente saber que Todos somos nós. humanos, todos nós podemos conseguir. E o Felipe de Santo Antônio do Descoberto, diretamente para o comum do USP, do UNB, Santa Catarina, Medicina. Então, Deus, obrigada.